direitos violados dessa nação por inúmeras vezes. O meu presidente me chamou um dia e disse o seguinte: ministra Damares, construa esse ministério de tal forma que ninguém no Brasil nunca pense em a gente acabar com o Ministério de Direitos Humanos de novo. Mostre para o Brasil o que é direitos humanos. E nós estamos mostrando para o Brasil o que é direitos humanos. Nós estamos mostrando para o Brasil que o primeiro e o maior de todos os direitos humanos é o direito à vida. E nós estamos protegendo a vida. E nós estamos mostrando para o Brasil, olha só, tem muita gente perguntando o que é essa ministra maluca, porque eu sou maluca. O que essa ministra maluca está fazendo indo atrás dos corruptos? O presidente Bolsonaro tem a convicção que eu tenho. A maior violação de direitos humanos desse país foi a corrupção. E nós vamos combater a corrupção à luz dos direitos humanos. Simples assim. Quando eu falo para vocês que esse governo veio interromper um ciclo de dor e sofrimento, eu vou mostrar apenas uma imagem. Eu poderia falar de todas as dores e sofrimento das crianças no Brasil. Eu vou mostrar apenas uma. Quem estiver grávida, feche os olhos. O começo é muito triste, mas o final é muito feliz. Por favor, abra esse vídeo. Pode passar. Não vai conseguir? Não está rodando? Volta a sua primeira imagem. Há um ano atrás, quando a gente estava ainda no processo de eleição, na cidade de Canarana, em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, uma criança, após o nascimento, foi enterrada viva. A imagem é essa. Quem é essa criança? Uma menina da etnia Camaiurá do Xingu. Por que essa criança foi enterrada viva? Porque era filha de mãe solteira. Esconderam de nós brasileiros por muitos anos que nós temos povos no Brasil ainda que em nome da cultura matam suas crianças. E essa imagem aqui não foi produzida pela ministra maluca, homofóbica, fascista. Essa imagem aqui foi produzida pela Polícia Militar de Canarana. A Polícia Militar recebeu um recado que tinha índias gritando na casa ao lado, dentro de Canarana. O que aconteceu nesse episódio? Essa família já morava há 10 anos na cidade. A adolescente tinha 16 anos, estava grávida, queria o bebê, fez o pré-natal. E na hora do parto, a avó dela, bisavó da nenê, sai da aldeia para fazer o ritual na cidade, em Canarana. Se este caso aconteceu em Canarana, vocês dentro da cidade, vocês imaginam o que estava acontecendo nas aldeias do Brasil? Em torno de 40 povos do Brasil. Boa noite, pessoal. Estamos dando início ao nosso café com queijo dessa segunda-feira. Estou em dúvida se vocês estão me ouvindo. Eu não estou me ouvindo. Vamos aqui mandar o convite para o Gui. Tá adicionado, Gui. Eu estou em dúvida se vocês estão me ouvindo, porque eu não estou me ouvindo. Muito bem.
Geralmente eu me ouço no fone aqui, mas hoje eu não estou me ouvindo. Esse fone ele faz um pouquinho de ruído, eu vou trocar, colocar esse aqui que faz uns barulhos esquisitos, mas nesse aqui eu me ouço. Só um minuto. Bom, vamos lá. O som de fundo é a live da Damares que eu estava assistindo aqui. Simplesmente sensacional o discurso dela no CPEC, né? O que eu acho bacana é que ela pôde falar sem ser interrompida. Quando os ministros do governo Bolsonaro falam, geralmente é nas comissões, né, da Câmara, do Senado, e sempre tem alguém da esquerda para interrompê-los, né, com acusações, com mentiras. E no CPEC, tanto ela como o Weintraub puderam falar sem interrupção, né? E isso foi muito bacana. Eu preciso dar só uma compartilhadinha aqui, vamos lá, rapidamente, enquanto eu estou aguardando. A ação do Gui que está acontecendo nesse momento. Opa, Tá aí. deixa eu Bem-vindo, Gui. dar uma ajeitada aqui. Ver aqui. Boa noite, Ari. Beleza, boa noite, bem-vindo. Estou tentando Muito obrigado. compartilhar aqui o link da transmissão. Deixa eu Eu achar uma botei, coisinha rapidamente. Oi. pode falar. Eu botei o link lá no evento, aquele evento que a gente criou, que está lá no no Isso, canal do Café com Queijo. Eu peguei o link dessa live e joguei lá. Aí eu isso acho que a gente mesmo. já está. Aí eu não sei se o pessoal vai achar. Daí eu consegui também compartilhar no meu stories do Facebook. E, bom, eu compartilhei também em outras redes sociais. A gente já tem 3 pessoas assistindo, né? Não, 3 comigo. Eram 3 comigo, é. Pode fazer a É, abertura, esse então. número de pessoas aí, a gente não pode se basear muito por ele, porque às vezes a pessoa entra, sai e tudo mais. Gui, Uhum, vamos mandar bala, cara. A Cris, que estaria participando hoje com a gente, ela uhum, pediu licença hoje para poder, deixou aí com só, deixou só para a gente mesmo, tá fazendo uhum. a live. E, cara, rapidamente, né? Esse fim de semana teve o CPEC aqui em São Isso. Paulo, sob a liderança do Eduardo Bolsonaro, que trouxe esse Uhum, evento pela primeira vez aqui no Brasil, já confirmou a realização do evento no ano que vem. E assim, eu realmente nem fiquei sabendo antes com antecedência. Estou aqui em São Paulo, gostaria muito de ter comparecido, mas realmente a gente está começando agora a se envolver nessas questões e eu não tenho uma rede de contatos ainda tão influente, né?
mas acompanhei aqui de casa, assisti alguns discursos, né? E foi realmente bastante produtivo. E a proposta hoje realmente era a gente estar falando um pouco sobre o discurso da Damares e, se der tempo, a gente falar na sequência sobre o discurso do Do Weintraub. ministro da Educação, o Sérgio... Não é Sérgio Weintraub, é outra coisa Weintraub. Abraham Weintraub. Eu tinha um amigo cantor, que deve ser parente dele, que é o Sérgio Weintraub, e confundi o nome aqui. Muito bem. Gui, manda a bala daí. O que você preparou? O que você achou do discurso da Damares? O que você achou da realização do CIPEC? Show de bola. Tá, vamos fazer o seguinte. Antes da gente entrar no tema já do discurso específico da Damares, eu acho que seria interessante até a gente dar uma conversada sobre o que é o CIPAC aí, o CIPEC, como eles falam. Bacana. Porque assim, ó, até o que eu vou falar vai ser um pouco de vergonha para mim e para outros conservadores, que foi pego de surpresa, que nem sabia, nem imaginava o que é esse evento, o que era. E eu descobri que esse evento acontece há muitas décadas, né? Ele ocorre nos Estados Unidos anualmente e que existe livros sobre esse PAC e o mais bacana é que existe livros sobre a participação de Ronald Reagan no CIPAC. Então, tipo assim, é um negócio tão rico que tipo assim, isso, no caso, seria um sonho de muitos conservadores brasileiros que agora sonhavam em ir lá nos Estados Unidos participar lá, agora está acontecendo aqui no Brasil. E o mais interessante foi o seguinte, no final do CIPAC, o pessoal assinou um termo, né, os americanos e os brasileiros ali em São Paulo, para fazer essa troca de informações, ou seja, vai ter a troca de informações entre o CIPAC do Brasil e o CIPAC dos Estados Unidos. Vai ter essa troca de informação e de conhecimento entre os conservadores do Brasil e os conservadores americanos, que seriam, em tese, os republicanos. Outra coisa interessante também que eu gostaria de falar sobre esse evento é que foram dois espaços separados. Então, teve um espaço que era dedicado a palestras, então o pessoal ia lá, participava lá e teve vários palestrantes, e teve um outro circuito no mesmo local, separado, outro público, que estava acontecendo as entrevistas. Então, as pessoas eram entrevistadas lá, no caso, esses convidados. Então, as pessoas que estavam assistindo, elas tinham livre acesso aos dois ambientes, então ela podia estar circulando ali, tipo, eu quero ver a palestra, aí vem aqui, assiste um pouco a palestra, eu quero lá ver a entrevista, levanta e vai lá ver a entrevista. Então, mais ou menos funciona essa dinâmica. Outra coisa interessante também, que eu descobri assim, assistindo e vendo e tal, é que não foram só brasileiros que participaram do CIPAC. Teve muitos americanos e teve pessoas de outras nacionalidades também participaram desse evento aqui no Brasil. Tanto chilenos, argentinos. Isso, eles participaram não só como pessoas assim assistindo, como participante, como entrevistador, como palestrante e tal. Eu não consegui fazer a lista de todo mundo, mas assim, teve muitas palestras que foram totalmente em inglês, teve palestras de pessoas do governo do Trump que participou, que fez palestra, teve pessoas muito influentes dentro do conservadorismo lá nos Estados Unidos que fizeram palestra totalmente em inglês. Né? Teve mistura brasileiro com inglês e teve um americano que fez a palestra dele metade da palestra em português e metade em inglês. Teve algumas coisas que ele não conseguia falar em português, tipo a parte de dados, que ele fazia todo o levantamento de dados estatístico, daí ele fez a explicação em inglês. Mas a palestra dele era em português e o pessoal entendeu numa boa. E assim, até agora eu não achei nenhum tipo de legenda, nem tradução das palestras, então é provável que o pessoal vai começar a fazer a tradução agora. Ficou um pouco ruim para quem não entende muito bem inglês, mas assim, tem muitas palestras que foram feitas em português e isso é bem bacana. Então a gente pode, vou citar algumas pessoas que participaram da palestra, as duas que você já falou, que seria a ministra dos Direitos Humanos,
seria a Damares, e o ministro da Educação, que seria o Abraham Van Haykel. Participou também o Bernardo Kister, que ele praticamente ele batalha muito na questão religiosa, na questão principalmente contra a ideologia, como é que é, aquela parte da Igreja Católica que tenta fazer o comunismo com religião ali, como é que me ajuda ali. Que é a teoria da libertação. Pastoral, teologia da libertação. Teoria da libertação, isso. Aí o Bernardo Kister, o Flávio Mogerstein, o Felipe Martins, aquele outro historiador que tem no Brasil Paralelo, o próprio Eduardo Bolsonaro, né, que fez a abertura da palestra e tal. Deixa eu ver se tem mais. O Onyx Lorenzoni também fez uma palestra lá. Aquele que era delegado de polícia, do Paraná, que foi um dos mais votados deputados, acho que é o Francisquini. O Francisquini? Isso. Cara, a palestra dele é sensacional. Tipo uns 40 minutos de palestra, mas tipo, se o pessoal, quem puder tirar uns 40 minutos para assistir, assista. É sensacional. Também teve palestra. Não sei se tu já assistiu quase todas as palestras, assistiu quase tudo. Tem umas que faltam. Não assisti tudo, não. É bastante coisa mesmo. Tem uma palestra bem bacana da Ana Carolina Campanholo, que ela é deputada estadual aqui do estado de Santa Catarina. Excelente. Foi muito aplaudida. Sensacional. Então, assim, esse CIPAC, para quem está começando a se interessar por política, se interessar pelo conservadorismo e tal, é muito bacana porque ali está a novidade. O que tem de novo, o que está acontecendo de novo dentro da política, dentro do conservadorismo, está ali, ó, tradutores da direita costumam fazer traduções. Eu estou vendo alguns comentários aqui por cima. Isso, é bacana. O Daniel Emídio acabou de colocar aí sobre o Rafael Nogueira, que falou junto com o Flávio Morgensen, um tal de Taiguara lá, que é simplesmente fantástico, né? Enfim. O cara é muito bom. É muita coisa. Ficou o registro, né, de tudo que foi debatido, tudo que foi colocado, o que é conservadorismo, por que a gente é contra o aborto, né? Então, são questões básicas, né, que servem para o debate e servem também para mostrar que o nosso país teve uma reviravolta no nosso país. A gente estava caminhando num sentido de liberalismo no comportamento, que na verdade isso daí foi acontecendo, e nós, como conservadores e como pessoas que respeitam a democracia, a gente foi assistindo tudo isso numa boa, falando, o pessoal quer agir desse jeito, aí vai agir desse jeito, não tem problema. Mas, né, chegou o momento que eles começaram a ir para cima das crianças, através da ideologia de gênero e através de leis malucas, né? Segundo uma das leis, a criança poderia mudar de sexo sem autorização dos pais, né? Uma coisa totalmente fora, né, de propósito. Teve o Peladão do Man, teve lá o Queer Museu, lá em Porto Alegre, no Banco Santander, né? E aí a população deu uma acordada e falou, chega, basta, precisamos, deixa nossas crianças de fora disso. A gente nunca teve um posicionamento, diga lá. Mandar um abraço ali pro Herto ali, mandou um abraço ali. E legal. Acho que é isso aí, né? E o Odair também tá assistindo aí, um abraço aí. O Odair tá assistindo o vídeo agora.
Ô, Ari, Um vamos abraço para o começar Fábio, então. que tá assistindo aí a gente, né? O Daniel Emídio também, o pessoal do grupo prestigiando a gente, bacana Show de demais. bola. E, enfim, vamos entrar logo aí na questão do discurso da Damares, porque ela fez uma análise, sabe, Gui, que eu achei muito bacana, de um trabalho de bastidor que ela já vem fazendo e que foi o que a qualificou, na verdade, para que o Bolsonaro escolhesse a Damares para ser a ministra, né, da Família, Exato. dos Direitos Humanos. E ela está vindo com uma nova concepção, porque nunca se falou tanto no Brasil em direitos humanos. Pessoal, direito de Uhum. minoria não é direitos humanos. Não confunda uma coisa com a outra. As minorias, elas precisam ser respeitadas. Não é? Mas é o que a Damares coloca, por exemplo, respeitar sem promover. Você não precisa promover. Você tem que É. respeitar e pronto, e acabou. Não é? Uhum. E o que acontecia antes não era isso, era promoção. Ela deu o exemplo de uma lei que estava sendo aprovada em toque de caixa, né? Que era sobre a criação do Ministério da Pesca. Isso, exato. Pô, bacana. Todo mundo concorda que você Todo mundo queria crie um apoiar, né? Ministério da Pesca, vai ajudar as famílias que sobrevivem, né? Vai resolver os problemas dos pescadores. Bacana. E aí chega um, um, como é que chama? Uma pessoa lá do bastidor lá, um assessor, Um consultor é o lá consultor. da Câmara chegou para ela e fala assim: escuta, você não vai fazer nada, né, contra essa lei da pesca aí, da criação do Ministério da Pesca? Não, não tem o que fazer, é bom, o negócio vai para frente, vai melhorar. Então dá uma lidinha no artigo 34, né? Isso. E no artigo 34 tinha lá, na criação do Ministério da Pesca, um, uma coisa que não tem nada a ver, né, Uhum. com a pesca, que é Uhum. referente a É o você LGBT? acabar no Brasil com a, como é que chama? A heteronormatividade. Isso. Né? Então, quer dizer, os caras queriam. Assim, é o jabuti, é isso que É, a Ana está é o colocando aí. famoso Tinha um jabuti, jabuti no meio É, lá. isso, é, isso, Né? isso aí Fala aí, Gui, aconteceu. fala aí. Ela foi, que nem você falou, né? O assessor lá chegou para ela, ó, dar uma olhada nesse artigo. E aí, tipo, tinha uma lei, um catatal desse tamanho, e tinha um artigo que era sobre LGBT. E aí, o que aconteceu? Quando chegou no dia da votação, tava assim, ó, de gente da LGBT lá para poder apoiar a votação. E não tinha nenhum Para criar o pescador. Ministério da Pesca, né? Exatamente. Então, assim, pô, como é que os caras conseguem colocar isso dentro Ia ser aprovado, porque, tipo assim, ó, como era um negócio bom para pesca, se juntou todos os parlamentares e todo mundo ia votar aquilo sem pedir ressalva, nada. Então, como é que eles fazem esse tipo de votação? Chega assim, ó, nós vamos fazer a votação sobre o Estatuto da Pesca e tal. Quem não é contra, permaneça como está. E aí passa batido. Aí o que eles tinham que fazer? Eles tinham que Exatamente. pegar um deputado para ser contra. Para chegar lá e falar assim, não, peraí, eu sou contra. E aí eles, adivinhem qual foi o deputado que foi escolhido para ser contra? Eu acho que foi o Marco Feliciano, né? Porque ela fala que era um pastor. Bolsonaro. Foi o Mas ela fala Bolsonaro. que era um pastor. Não, teve um outro que foi o pastor, mas nessa, se não me engano, foi o Bolsonaro. Chegou Ah, lá e ele falou tá. assim, ó, o pessoal, vamos votar aí e tal nessa medida do pescador e tal. Aí, alguém que vai contra? Daí ele levantou a mãozona lá, eu, tô, eu sou contra.
o senhor é contra o quê? Pega a medida 34 lá e eu sou contra aquela medida 34 lá, aquele artigo 34. Aí o pessoal pegou, foi lá, olhou lá, opa, peraí, nós também somos contra essa coisa aqui. Então foi mais ou menos assim que aconteceu. Então, isso que o Ari está contando fazia parte do dia a dia da ministra. A ministra, para quem não sabe, além de ser pastora, ela é formada em Direito, ela tem conhecimento na área. Então, assim, ela trabalhava de goleira, praticamente, no Congresso. Então, todas as porcaria ruim que vinha, ela tinha toda uma equipe, o pessoal se juntava lá para tentar impedir que essas porcaria passasse e virasse lei. Então, tem muitas leis que foi impedida de ser passada. Tem uma lei que vigora até hoje, que até a ministra Damares comentou, que é a lei do desprincesamento. Já ouviu falar nesse termo? Pois é, Desprincesamento? exatamente. Aí o que consiste isso? Mais ou menos ela explicou na palestra lá. Que é, tipo assim, você não pode tratar a tua filha como uma princesa e tal. Tipo, tem uma política pública que é usada nas escolas para poder estimular a não criar as crianças, as filhas, como se fosse princesa e tal. Uma coisa assim. Não, você não pode falar que menino é menino e não pode falar que Isso. menina é menina. E ela Isso. fala muito que eles Tem até uma. tinham estratégias para poder combater, né, toda essa construção, né, que as leis que foram implementadas durante esse tempo todo, a coisa foi forte. A lei das palmadas, por exemplo, faz parte disso também. Né? Pegaram o caso do menino que morreu por violência, né? Mas proibir os pais de poderem dar um corretivo nos filhos, eu acho que isso é uma coisa que cabe a quem é pai, mãe, decidir como vai educar os seus filhos. Né? E Isso. ela, com relação ainda a esse dia da votação aí do Ministério da Pesca, ela explica que ela ficou sabendo disso numa sexta-feira e a lei seria votada e aprovada na terça-feira da semana seguinte. Então, durante o fim de semana, Isso. ela teve que achar o deputado para poder O parlamentar. defender e discordar da aprovação da lei. Na segunda-feira, eles tiveram que falar com o presidente da Câmara para poder incluir esse deputado na comissão, porque ele não fazia parte da comissão, certo? Colocar no Diário Oficial. Aí o cara chegou lá, beleza, vim aqui. Quando ele viu a sala lotada de galera LGBT, né? E quando fez a pergunta, todos aí, os que são a favor da lei, fiquem como estão. Quem é contra, se manifeste. O deputado levantou a mão lá. Não, eu sou contra. Mas, o deputado, você chegou agora, entrou ontem na comissão e já está aí querendo tumultuar? Que papo é esse? Né? Não, eu sou contra por causa do artigo 34. Lê aí o artigo 34. E aí, Exato. quando leram o artigo 34, nenhum dos deputados que fazia parte da comissão tinha lido o tal do artigo 34. O jabutizão que Ori, estava lá, né? Diga lá, Gui. ó, tem uma correção aqui, ó. Foi o Feliciano mesmo que participou, foi ele que levantou a mãozona lá, e o Bolsonaro ele Aham. participou de outra comissão. Ele também, o Bolsonaro ele foi caçado lá, então foi ao contrário, foi isso mesmo. O Feliciano que evitou que esse negócio da A pesca Damares não aí citou o nome, só fosse. falou que foi um pastor. Né? Por isso que eu achei que foi o Isso, Feliciano. Né? isso A foi mais Ana Feliciano. Carolina colocou aí que foi o Feliciano mesmo, né? Mas Exato. o guerreiro solitário, que a Damares fala muitas vezes, que estava sempre ali nas estratégias com ela, que estava sempre batendo de frente, lutando pelos valores conservadores, foi o Bolsonaro, e que hoje é o presidente do país. Mas ela Posso ressaltou fazer uma um. coisa muito bacana. Fala, Gui.
Só fazer Pode falar, pode falar. um adendozinho rapidinho. Eu falei sobre o delegado Francisquini, né? Então, na palestra dele, ele também dá uma explicada sobre essa questão de direitos humanos. Os direitos humanos, até mesmo para não afastar o pessoal que está assistindo a live, vou ver se o cara está falando de direitos humanos, está defendendo. É para o seguinte, o que aconteceu, até o Francisquini falou na palestra dele, é que a esquerda se apropriou dos direitos humanos. Então, o que houve? Houve várias atrocidades durante a história, não vou citá-las aqui, o pessoal que sabe um pouquinho sobre a Segunda Guerra, sobre a Primeira Guerra, já sabe o que eu estou falando, né? Não vou falar o nome, porque eu não quero que a live caia. Então, nessa época foi criado um Estatuto de Direitos Humanos, que é basicamente o direito natural. Eles pegaram o direito natural, né, que é direito de se defender, direito de comer, direito de propriedade privada, são vários direitos naturais, e incluíram no papel e falaram assim, ó, agora daqui em diante isso aqui é direitos humanos, certo? E aí o que aconteceu? A esquerda se apropriou desses direitos humanos e tirou algumas coisas que eles não queriam e colocaram outras. Ela falou assim, ó, agora direito direitos humanos, agora é direito dos humanos, que eles falam, né? Então, assim, Aham. o que de repente a gente precisa fazer é tentar reverter para que esse direito volte a ser o direito natural que a gente sempre teve. Entende? E eliminar aquilo, até mesmo que o Freschini falou assim, pô, o cara que matou, vamos supor, o filho, que tem casos assim, a pessoa que matou o próprio filho, o cara sair da prisão no Dia das Crianças é uma assinte ao cidadão de bem, entende? A pessoa que... Então, assim, Exato. mas é direito, não sei o quê. Eu acho que falta um pouco é legal, mas não é moral, entende? Então, tem muita coisa que precisa ser revista, precisa ser no próprio direitos humanos, assim, e tal. É uma coisa delicada, só que o trabalho da ministra Damares, só para me fechar o parênteses, ela não enxerga o direito dos humanos, digamos assim, ela vê o direito do humano decente, humano bom, no caso, né? Até tem muitas crianças que sofrem abuso e tal, que precisam ser defendidas e nós não estamos sendo defendidas pelo direito humano. Quem faz trabalho hoje é a ministra Damares. Toca aí, Ari. Só para fechar o A parênteses. lógica dela parte de um princípio que é o seguinte: qual é o principal direito humano? É o direito à vida. Certo? Então ela parte Uhum. dessa premissa básica. Quantas crianças estão sendo mortas? Vamos defender. A, a, os indígenas enterrando crianças Vivas. vivas. Motivos. Gêmeos eram enterrados Isso. vivos. Um deles. Mães solteiras eram enterrado vivo. Algum defeito congênito era enterrado vivo. A própria mãe enterrava o seu filho com vida. Então, a esquerda no poder falava o que sobre isso? Ah, não, é cultural, a gente precisa respeitar. Né? A Damares coloca da seguinte forma: a mãe que fazia o enterro do seu próprio filho vivo era uma agressão para ela. Então ela coloca bem, você imagina o que é para uma mãe, o que vai ser da vida dessa mãe depois que ela enterra o seu próprio filho. Depois de um ano que ela está com a criança, descobre que a criança é surda e precisa dar fim na vida do seu filho. Então, isso daí estava enfraquecendo os povos indígenas. E o direito Uhum. humano da criança que está sendo enterrada viva não estava. Ela falou assim: os curumins choravam embaixo da terra, porque a criança enterrada viva, ela não tem Isso, morte ela fica instantânea, chorando. né? Não. E ela Dá para chora escutar o embaixo da choro. terra antes de morrer. E a Damares coloca no momento e fala: os curumins estavam chorando embaixo da terra. E Deus ouviu, né, o choro dessas crianças.
Manda bala, pode posso fazer falar. mais um Fala aí. adendo aí? Claro, claro. Eu quero fazer referência a uma pessoa que todo mundo gosta, que é o Chaves. Não sei se o pessoal que está assistindo, eu tenho um colega meu, não sei se ele está assistindo ainda, que é o Cargel, mandar um abraço para o Cargel aí. O Cargel gosta bastante do Chaves. O Chaves, a pessoa que escreveu o Chaves, que fez todos os personagens, é o Chespirito, né? Que é falecido e tal. Mas recentemente eu achei um vídeo dele, mas é um vídeo que já tem alguns anos. E nesse vídeo ele revela que quando a mãe dele estava grávida dele, a mãe sofreu um acidente de carro e tal, chegou no hospital, o médico sugeriu que fosse feito o aborto. Né? No caso, quem seria abortado seria o próprio Chespirito. Ele estava dentro da barriga da mãe, né? Não sabia, lógico. E aí o médico sugeriu que fosse abortado. E aí a mãe dele falou assim, não vou abortar, não quero saber e tal, não vou abortar. Então, assim, imagine se essa mãe, a mãe do Chespirito, não tivesse a coragem de ir contra uma sugestão médica, digamos assim. O médico falou para ela, ó, essa criança vai nascer ruim, não vai nascer, vai dar problemas, vamos abortar e tal. E a mãe falou assim, não quero abortar. Então, imagine como ia ser o mundo hoje sem o Chaves. Imagine se o Chaves tivesse sido abortado, sabe? Tipo, tudo que a gente tem de referência hoje não ia existir, tá entendendo? Então, muita gente acaba dando exemplo sobre aborto, mas dá o exemplo errado, entende? Então, você tem que... tem muitas pessoas, inclusive o Marco Feliciano, para quem não sabe, esse que levantou a mão lá na comissão da Damares, lá do artigo 34, o Marcos Feliciano, ele tem os furos no crânio dele. Os furos é porque a mãe dele tentou abortar ele. O Marcos Feliciano, ele sofreu uma tentativa de aborto também. E ele é deputado. Né? O pastor Marcos Feliciano. A mãe dele tentou abortar ele com aquela agulha de crochê. Né? Colocou lá e... Então, e assim, é pesado. Sabe? É muito pesado. Só que assim, esse tipo de coisa o pessoal não conta, entende? Então, tipo assim, a gente está aqui vivo, forte, gordo, né? Se a nossa mãe caísse nessa conversa de querer abortar a gente, tá? Então é complicado, sabe? Defesa da vida é uma coisa muito mais importante do que as pessoas falam. É muito, muito mais importante. Pode tocar daí. Como o discurso da esquerda, eles falam números, que eles inflam os números. Então a Damares citou o caso de uma deputada defensora dos direitos humanos que, para poder legalizar o aborto no Brasil, ela menciona que 1 milhão de mulheres morriam por ano no Brasil por causa do aborto. Não é? Esse é Defendendo mentira, esse ali número. o direito das mulheres não morrerem. 1 milhão de mulheres morrendo no Brasil por causa de aborto. Aí foram confrontar o número que ela Isso. citou, né? 1 milhão de mulheres morrem no Brasil por causa de aborto. Vamos lá, mostra para mim o túmulo de 1 milhão de mulheres. Mostra para mim o atestado de óbito de 1 milhão de mulheres que morrem por ano no Brasil por causa de aborto. Aí a pessoa mudou e falou, Voltou não é no atrás. Brasil, é 1 milhão de mulheres no mundo, certo? Então, quer dizer, ela não Exato. sabe nem do que ela está falando e chega lá para defender um direito que, na verdade, o que eles querem é apenas mesmo transformar o aborto numa política pública. Tá? Então, Deixa eu todo acrescentar mundo aí. agora vai pagar para ter aborto. Bacana isso, né? Diga Pois lá. é, complicado. Porque assim, ó, o próprio delegado Francisquini, na palestra dele, ele também falou sobre esse assunto. Ele falou assim, tá, a gente vai defender a mãe, beleza. Como é que é? O meu corpo, minhas regras e tal. Mas e se a mãe estiver grávida de uma mulher, de uma menina? Como é que faz?
qual o direito que prevalece, da mãe ou da filha, se são duas mulheres? Entende? Então, tipo assim, é uma coisa que não fecha muito com a lógica, não é uma coisa muito, sabe? É uma coisa meio forçada e tem gente que cai nessa conversa, entende? Tem gente que cai nessa conversa. Pode tocar E a daí. Damares, Ah, e outra coisa. Ah, e tem mais uma coisa que eu esqueci. Já existe legislação para certos casos. Para coisas específicas já existe uma legislação. E tem mais um detalhe. Tipo assim, é um crime. Não, eu já ouvi falar, mas eu não sei dizer. Não, tipo, é crime, mas não tem punição, no caso. Tipo, a mãe não vai presa, se eu não me engano. a Tem que dar uma legislação pesquisada. brasileira, ela prevê o aborto, não será criminalizado, certo? Em caso de acefalia, em caso de estupro e em caso de ameaça à vida da mãe. Nesses três casos, a lei não pune o crime do aborto. Continua sendo um crime, mas não tem punição se a criança não tiver cérebro, se a gestação for fruto de um estupro e a mãe não quiser aquela criança, e se houver risco de morte para a mãe. Nesses três casos, o aborto ele não vai ser imputado como crime. Uma outra coisa que a Damares colocou também, a Microcefalia. Ana Carolina está acrescentando que não é só acefalia, mas microcefalia também. Obrigado, Ana. E Isso é meio pesado. a É Damares porque a criança com colocou. microcefalia, ela. Ai, Agora o Bolsonaro fez uma legislação aí que essas crianças vão ter, né, um amparo do aposentadoria, governo, né? vão receber uma pensão e tudo mais. Né? Então a situação já não é tão grave como antes. Já teve uma mudança bastante importante, né, a ajuda que está sendo oferecida. A Damares conta também o caso dela como menina que sofreu abuso e Uhum. que ela foi totalmente desrespeitada, a sua história de vida não foi levada em consideração, porque ela é uma crente, porque ela é uma pastora, é por isso que o caso dela não vale, porque pegaram na igreja na qual ela é pastora, dando testemunho de que em um determinado momento da vida dela, ela pensou em se suicidar, subiu no pé de goiabeira e teve um encontro com Cristo lá no pé de goiabeira quando ela estava tentando dar fim à própria vida. Um país Graças a que, Deus, ela não fez isso, né? graças a Jesus aparecer para ela no pé de goiabeira, né? Ah, a gente acredita que coelho bota ovo da Páscoa, né? Conta isso para os nossos filhos, certo? A gente estimula as crianças a acreditarem em Papai Noel e quando você pega um testemunho de vida desse, as pessoas simplesmente fazem pouco caso e usam da experiência de vida da Damares para desmerecer o posicionamento dela como conservadora. Então ela é uma reacionária, ela é uma pastora que não sabe nada da vida, não conhecem a história dela. Acusaram a Damares de ter sequestrado a própria filha. Isso. E aí A ela indígena, foi, né, que ela adotou. provou que não é nada disso e ninguém pediu desculpa, não teve retratação de nada. Diga lá, Gui. Não, não. Foi condenada. Na verdade, essa filha dela era uma indígena, ela é deficiente, né? E aí, segundo o costume e tradição da tribo, ela ia ser morta, né? Então, Exato. mãe natural, digamos assim,
biológica e mais algumas pessoas da tribo tentavam esconder ela dos homens, do cacique e tal. E aí chegou o momento que ficou assim impossível, que aí eles estavam tipo, foram atrás dela para pedir ajuda, assim, ó, pelo amor de Deus, ajuda a gente e tal, adota a minha filha, sei lá e tal, para poder salvar a vida da menina. E aí foi isso que aconteceu. E hoje é filha dela, é adotiva, vive com ela e tal. Então e assim, eu tenho um caso aqui na minha cidade que é muito parecido. É uma menina também, ela tem deficiência, é indígena, e ela ia ser morta aqui na tribo, aqui na cidade, que tem índio aqui, né? Tem uma área indígena. E hoje ela vive num abrigo aqui, no centro da cidade. Tem um local que é da prefeitura e ela vive lá dentro. Né? Ela vive lá desde criança, para poder não ser morta pelos indígenas. E é um caso bem parecido. Assim. Eu acredito que se acontecer o caso dela lá, provável que tenha outros casos no país. Ah, sim. É cultural, mas a criança tem o direito à vida também, né? Sim, nós, Então, todo mundo. são posturas diferentes que o governo anterior tinha na forma de aprovar leis, na pauta que eles procuravam, né? Por exemplo, ela cita um projeto de lei para a liberação da maconha. Bacana. O cara ia poder ter 6 pezinhos de maconha verde na casa dele, 6 pezinhos de maconha maduro, certo? Bacana entre E tudo aspas, né? bem, ia poder fumar a sua ervinha ali. Mas, na sequência desse projeto de lei, tinha o quê? Uma anistia a todos Isso, um aqueles jabuti, que foram junto, presos por causa por tráfico. do tráfico de maconha. Então, quer dizer, o objetivo não é apenas a questão da legalização da maconha, mas de botar traficante na rua. Então, toda essa forma de conduzir, né, a criação, a aprovação de leis, você botar um jabuti ali na lei da pesca para poder tornar, oficializar, né, é muito forte esse termo, eu esqueço sempre dele, mas atacar a heteronormatividade. O Uhum. problema não está no homossexualismo. O sexualismo não é problema nenhum. O Sempre comportamento teve, da né? pessoa está ali, é dela, vai carregar consigo. Né? Agora, combater a heteronormatividade, cara, Aí é simplesmente sacanagem, né? significa o seguinte: não vai ter próxima geração, tá bom? Só in Não vai ter vitro ONG, daqui né? para frente, né? Porque a heteronormatividade não interessa. Então, são coisas que mudaram e ela fala do Bolsonaro assim de uma forma muito bacana, que coloca que ele é um cara que toda vez que ela vai lá, conta as histórias do que está acontecendo com os indígenas e tudo mais, ele chora. Né? Por quê? Porque ele tem compaixão, porque ele tem empatia com a situação. E incrível como o presidente machista, homofóbico e tudo mais colocou uma mulher para cuidar, né, dos direitos humanos, da família, da criança. E aí tinha lá Exato. a parte que cuidava dos direitos dos homossexuais, como direitos humanos e tudo mais. Vai tirar? Uhum. Não, 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 Uhum. deixa aí, vai cuidar também. Ah, mas os caras Botou tudo achavam que junto, né? não, que ia tirar, que ia perseguir os gays e tudo mais. Então, gente, tudo isso mudou. Teve gente que lutou muito nos bastidores, com muita estratégia, para poder conquistar ou pelo menos manter o que a gente tem hoje. E agora, direitos humanos no Brasil não é mais direito dos manos, como você falou, né, Gui? Exato. Agora é Isso. direito à vida, é Isso. redução Aí, da assim, ó, criminalidade. Oi. eu vou adicionar mais um trecho do discurso do Francisquini, que eu achei Uhum. interessante.
que é assim, ó, que ele falou a questão do auxílio reclusão para o bandido e tal. E aí ele falou da origem disso, que isso saiu lá de Getúlio Vargas e veio caminhando com os presidentes de esquerda e foi incrementado no caso do governo Lula e Dilma. E aí agora está tentando se reverter isso, porque assim, ó, para o governo dar dinheiro para todas as vítimas é muita gente, entende? Mas, pô, é uma sacanagem tu premiar o bandido, entende? Então tem todo um trabalho para tentar reverter essa situação, né, que, tipo, antes estava dando dinheiro pro cara que estava, tipo, meio preso, meio solto. Agora não, o cara tem que ter um tempo de prisão, já tem umas regras e tal, e já conseguiu diminuir bastante a quantidade de auxílio reclusão. Outra coisa também que eu queria acrescentar, que eu escutei no discurso dela, do delegado Francisquini e do Onyx Lorenzoni, que foi a mesma coisa que você citou agora, é que esse trabalho já vinha sendo feito dentro da política há muitos anos e eles trabalhavam nos bastidores, tentando evitar essas coisas ruins e tal que acontecia no governo. E ninguém sabia, ninguém conhecia eles. E aí todos eles, sem exceção, nas suas palestras, falam assim, ó, graças a Deus apareceu uma pessoa, Deus levantou um homem, e esse cara é o Jair Messias Bolsonaro. Pessoa que teve coragem de ir lá e bater de frente, e foi o cara que funcionou tudo e puxou todo mundo atrás. Só que todos eles já trabalhavam nos bastidores, cada um no seu canto e tal, e eles meio Exato. que foram se encontrando e foram meio que se unindo, né? Ou seja, não foi uma coisa montada aleatória. Já era, tipo, eles já faziam esse trabalho, eles já trabalhavam com isso, todos eles já tinham esse ativismo pró-vida, pró-família, pró pessoas de bem, pró-trabalhador de verdade, né, não vagabundo. Então, são pessoas que já trabalhavam nisso. Né? Se tu assistir as 3 palestras, eles falam a mesma coisa. Toca aí, Ari. A gente já está aqui dando o nosso tempo, Metade já? são 9h20 já, né? E Vamos passar para o já Weintraub? estamos chegando nos 50 minutos. O Weintraub, ele falou uma coisa bacana que eu achei sobre a democracia, sobre a formação da democracia, né? Que a classe média, desde lá da Grécia Antiga, é quem luta pelos direitos da sua família, da posteridade dos seus filhos, e ele dá o exemplo de que lá na Grécia Antiga, né, a classe média era quem podia comprar uma lança, comprar um elmo, comprar um escudo, para poder Isso. se defender. E numa outra vertente, né, teria os oligarcas e os servos que não estavam ali para... Os oligarcas estavam ali para defender os seus interesses. E os servos estavam ali, os Isso. escravos estavam ali obedecendo ordens. Não estavam ali para defender nada. Então, deu esse exemplo muito bacana e usou aquele discurso da Marilena Chauí. E aí a gente entende, né, por que ela odeia a classe média, por que ela acha que a classe Isso. média é a coisa mais terrível do mundo, e ele até coloca, né, pessoal, pega esse discurso, eu odeio a classe média é isso, aquilo outro, e Tira a volta lá classe na média. Alemanha nazista e substitui classe média por judeu. É a mesma coisa. Né? E aí chega no dia de Nossa Senhora da Padroeira do Brasil, na Basílica lá de Aparecida, o Dom, né? O arcebispo, falando que a direita é o dragão, a direita é violenta, e está sendo muito contestado. É importante isso, porque o altar virou um palanque político, ideológico.
Então, eu acho que é bom ver as pessoas se manifestando e deixando bem claro que, poxa, é, o discurso é outro, não é? Quem prega a violência, Sim. quem é intolerante com a diversidade de ideias, não é o pessoal conservador. Uhum. Diga lá, Gui. A teologia da libertação, que é esse Dom lá, como é que é o nome dele? Dom, que deu início ao Sínodo da Amazônia e tal. Ele foi a pessoa que criou o PT no Brasil. Basicamente, foi ele uma das pessoas que criou o PT dentro do país. E ele é bispo da igreja, entende? A igreja toda, a Então, igreja católica é comunista? Não, a igreja católica não é comunista. Existe concílios, existe bulas papais dizendo que a igreja é contra o comunismo, certo? Só que existe grupos dentro da igreja católica que sim são de esquerda, são comunistas. E aí esse grupo se articula. Esse grupo consegue votar, consegue botar pessoas para trabalhar em tal lugar, eles conseguem fazer as coisas. Quem não está fazendo o dever de casa somos nós, entendeu? As pessoas de isso. dentro. E aí só para fechar esse parênteses, e aí a questão que você comentou ali da classe média e tal, o Weitral, ele usou o exemplo do craquento, né? Não sei se esse termo é muito pejorativo, né? Eu acho que não deve ter nenhuma pessoa que fuma crack ou pessoa Uhum, com parente uhum. ou conhecido que fume crack, mas usuário de crack, para não chamar de craquento, né? Não chama a pessoa de craquento. Né? Então, a pessoa que usa crack, usa pedra, que foi o exemplo que o Weitral deu, Sim. essa pessoa, ela não tem lugar para morar, ela não tem ideologia, essa pessoa não está nem aí para esportes, não tem família, não tem emprego, não tem, tipo assim, ela não tem perspectiva de nada e tal. Então essa pessoa, ela não tem nada que leve ela para o futuro e ela também não tem nada, digamos assim, a perder e tal. Ela vive o momento. Foi esse o termo que o Weitraub Isso, usou. isso, Não isso. tem filhos e tal. Então, essa pessoa, como ela não tem nada para defender, digamos assim, ela vai fazer aquilo que for mais vantajoso para ela naquele momento. Então, é uma ótima pessoa para ser convidada a ser comunista, entendeu? Porque tu vai convencer ela facinho, porque ela não tem nada a perder, entendeu? E isso, tipo assim, a pessoa que usa crack é o exemplo pior, digamos assim, o mais baixo de todos, porque a pessoa já não tem nem a consciência direito, parte da inteligência dela já foi, ela não tem boa parte da cultura, se ela já teve, ela não tem mais e tal. E aí o que acontece hoje é que muitos jovens, eles se rebaixam à condição do craquento. Então tem muitos jovens que são de liderança de esquerda, existem pessoas velhas que são petistas, são gente, tá entendendo? Que defende ideologia e tal. Tipo assim, eles não conseguem enxergar nada além do futuro. E tem outras coisas também. Tem também pessoas que têm ideais políticos que são motivados por questão financeira. Então, a pessoa que tipo assim, eu entrei na política, ou eu faço um movimento político, ou eu tenho redes sociais, ou que nem a gente está fazendo aqui a live e tal, mas a minha motivação é só dinheiro. Não, eu quero só ficar rico e tal, não sei o quê, não estou nem aí para essas coisas, é a onda do momento, eu vou fazer e tal. Essa pessoa que tem a motivação pura e simplesmente financeira, ela tem uma motivação momentânea. Eu estou traduzindo o que o Vaitral falou. E aí, essa motivação momentânea, ela é equiparada ao craquento. Então, uma pessoa bem-sucedida, um político em cargos de executivo ou de legislativo de alto gabarito, que elas trabalham único e exclusivamente por dinheiro, ou mesmo instituições, pessoas que estão em cargos de associação e tal, presidentes e tal, as pessoas, se elas estão ali só por causa do money, elas estão no mesmo nível da pessoa que usa crack. Uhum. É o mesmo nível.
Ah, mas pô, mas isso eu não sou um caquento, eu não uso pedra, eu sou inteligente e tal. Beleza. Tu tem alguma coisa para o futuro que tu tá planejando? Tu tá construindo alguma coisa para os teus filhos, para os filhos dos filhos teu? Tu tem algum plano que vai além da tua vida? Tu vai deixar alguma coisa para alguém ou tu vive hoje, amanhã e amanhã é sexta, sábado e eu vou fazer festa? Cara, se tu vive o momento, tu pode ganhar milhões, tu pode ter o melhor cargo, tu pode ser um líder, movimentar várias coisas, mas tu chega no nível do craque. E é isso que o Weintraub colocou ali na palestra, entende? Ele usou como exemplo o pior para a pessoa poder entender. E tem muita gente, não é errado a pessoa gostar de dinheiro, beleza, show de bola. Bom, as pessoas querem ter um padrão de vida bom, querem viajar, querem estudar, querem usar o dinheiro para ganhar mais dinheiro, show de bola. Só que a partir do momento que tipo, é uma coisa que gira em torno de si mesma, que se autoalimenta só para aquilo, chegou no nível do crack, entende? Porque o cara que tá lá na pedra, falou assim, ó, é o seguinte, colega, eu vou te dar uma pedrinha e tu vai lá com a bandeira do PT e fica sacudindo assim e gritando Lula livre. Não tô dizendo que isso acontece, entendeu? Mas tem gente que vai por Uhum. um pedaço de pão com mortandela, entende? Então é o mesmo nível, entende? Enfim, A pessoal. pessoa Exato. que tá aqui, pode tocar aí. O que eu vejo de tudo isso aí que foi colocado é que o pessoal de esquerda, eles são articulados, eles Isso. não são bobos, eles sabem muito bem o que eles querem e cabe a você que quer preservar a sua família, que quer manter a sua forma de pensamento, a sua liberdade, sem impedir a liberdade do outro também, mas sendo devidamente respeitado. Cabe a você se mobilizar, porque se esse pessoal aí voltar, Vai ser tudo pior. isso vai voltar de novo. Né? Eles estão Vai ser esperneando bem aí, pior. estão gritando, estão fazendo de tudo para mostrar que o governo está errado, que os deputados que entraram não prestam, que o PSL é uma porcaria, que os ministros são tudo bandido, mas não é verdade nada disso. Né? Não tem nenhuma ONG internacional no Nordeste, então pode sujar as praias do Nordeste de óleo, que não tem problema nenhum, ninguém reclama. Agora vai mexer lá na Amazônia, onde tem um monte de ONG recebendo milhões para não fazer nada. Aí o bicho Uhum. pega. Né? Aí já Isso. tem que chamar um sínodo e tal. Então, pessoal, vamos acordar, porque Bolsonaro está pagando um preço alto, os ministros estão pagando um preço Isso. alto também, eles sofrem Uhum. ameaça contra a vida deles diariamente. A Damares tem Uhum. mais de 170 ameaças de vida. Ela nem mora mais na casa dela, ela agora mora no hotel, porque provavelmente se ela for para a casa dela, ela vai sofrer um atentado, um sequestro, alguma coisa. Enfim, Uhum. esse é o momento que a gente está vivendo e Isso. as coisas estão melhorando. A gente vê que Uhum. as coisas não é do dia para a noite que um processo de mais de 20 anos, porque uma coisa que também o Weintraub falou e que eu acho importante ressaltar, não pensa que essa balbúrdia começou com o PT, não. Começou com Uhum. o FHC. Por isso que ele está tão Isso. incomodado com o Bolsonaro, certo? Na verdade, começou um pouco antes, mas ali, para ele, como ele já estava, na época que ele entrou na política, ele teve que enfrentar o FHC, no caso, né? Mas Né? ele é mais antigo, né? É. Ô, Ari, Então deixa, é deixa eu isso. só Pode para falar nós dar aí. uma compactada aí. Esse CEPAC, ele é muito importante para muitas coisas. E aí, assim, mas eu não gosto disso, eu não curto muito e tal. Só que, assim, ó, vai ter muita gente que vai desqualificar o CEPAC, vai falar mal e tal.
E aí, assim, ó, tem que prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, esse evento já acontece nos Estados Unidos há muitos anos e é o primeiro evento que acontece no Brasil. Segundo, esse evento, ele traz ideias novas do que está acontecendo, é a ponta da ponta do que vai ser comentado e discutido em termos de conservadorismo. Então, tipo assim, de repente, não é o assunto mais fácil para todo mundo tá assistindo e acompanhando. Ele serve bastante para as lideranças do país, para se atualizar e até mesmo para aprender o que está acontecendo e ver como é que é, até mesmo para o pessoal se alinhar para ficar na mesma direção. Só que é o que acontece, para a gente que está todo dia trabalhando no dia a dia, qual que é a importância do CIPAC? Então, a importância vai ser o seguinte, toda vez que tiver alguma ação política ou algum tipo de apoio técnico, eles vão falar assim, ó, lá no CEPAC foi discutido isso. Muito bom, Lá é no isso mesmo. CEPAC foi falado isso. Então, o pessoal agora, a partir de hoje, começa a ficar ligado. O pessoal vai meter o pau no CEPAC, aí você já vai saber, opa, o cara é de esquerda, tem coisa errada aí. E ou senão o cara vai chegar para falar assim, ó, vamos fazer tal movimento em prol de tal coisa para ajudar. É uma normativa, é algo que veio lá do CIPAC que a gente está usando aqui como exemplo. Ou senão, ó, tá vendo isso que está acontecendo hoje aí na tua cidade? Então, lá no CIPAC eles falaram sobre isso. Então, isso é uma coisa para o pessoal ficar ligado, porque a partir desse ano, agora, ao final do ano, quando tiver o próximo CIPAC no Brasil, passou primeiro no CEPAC. Aconteceu lá, o pessoal discutiu lá e vai ser reproduzido no país, entendeu? Tem muita coisa boa. O terceiro ponto que eu quero colocar aqui é a questão de quem pagou o CEPAC. Isso aí é muito interessante, porque o pessoal vai questionar e vai tentar desmoralizar o evento por conta de questão financeira. E aí entra o detalhe. O pessoal muita gente fala, mas o evento foi pago com dinheiro público, não sei o quê. Outros falaram, não, foi pago em dólar, que foi muito caro e não sei o quê, tal. Então, o que acontece é o seguinte, o evento é caro, certo? Se eu não me engano, é mais de $100 para participar do evento, o ingresso por pessoa é bem caro. E fora esse valor que é alto, que daria para pagar muita coisa, o próprio Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo de uns 2 minutos explicando o que é, como é que funciona a questão do valor que foi pago para fazer o CEPAC. Então, sim, foi usado um recurso que é para esse tipo de evento, um recurso federal, que é disponibilizado, né, não sei se é para partido ou para parlamentar, mas existe um recurso e esse recurso está lá, é um recurso federal. E o que acontece? Se eles não usarem esse recurso volta e outras pessoas vão usar. Então, tipo assim, se eles não usarem esse recurso para fazer um evento de direita, o recurso vai voltar e o pessoal da esquerda vai fazer os eventos que eles sempre fazem. Então, o dinheiro, parte do dinheiro é público, sim, mas é um dinheiro destinado, não foi tirado o dinheiro da educação, nada disso. É um dinheiro que já é, por lei, destinado para fazer esse tipo de evento. Ah, mas podia ser gasto com outra coisa? Não pode. Por lei, não, a não ser que se mude a lei. Se mudar a lei, se passar no Congresso para mudar, beleza. Mas se esse dinheiro não for usado, ele volta e ele vai ser usado com outro parlamentar, vai lá e diz, não, eu quero fazer o meu negócio de esquerda. E daí entra Isso daí é o que item. Isso daí é Eu o que falei 3 itens. o Paulo Guedes, ele fala que o dinheiro está carimbado. Não é? A Isso, é Constituição carimbado. de 89, ela pegou todo o orçamento e carimbou. Esse dinheiro aqui é para isso, esse dinheiro é para isso, esse dinheiro é para isso. Então, Isso. o dinheiro tem que ser usado para aquela função. É uma Exato. grande dificuldade que ele tem, por exemplo, né? Quando ele Uhum. precisa de um dinheiro extra que está num lugar que não está sendo utilizado e não pode transferir, não pode tirar daquela área. Então, por isso a desregulamentação que o Bolsonaro fala também é nesse sentido e a federalização, né? Você deixar o dinheiro ficar Isso. nos Com os municípios, estados. nos estados, menos Brasília, mais Brasil. Né? Isso. Show de bola. Ah, Você quer concluir eu aí, falei Gui? terceiro item. Então, o último item que eu ia falar é o seguinte, que é justamente sobre a questão desses, não dos dinheiro exatamente, mas do uso. Então, assim, esses eventos
de esquerda, eles sempre aconteceram, eles estão acontecendo hoje e eles vão continuar acontecendo. Então, assim, ó, hoje o pessoal fala, a esquerda já era, não sei o quê. Eles estão lá, trabalhando dia e noite, pensando, repensando como é que a gente vai fazer, qual que vai ser a próxima estratégia. E eles fazem essas conferências, fazem as reuniões direto, todo ano tem, em todos os países, não é só no Brasil, em vários países eles fazem essas reuniões e eles estão dia a dia debatendo como fazer para enganar a gente. Tá entendendo? Então a gente precisa fazer, digamos assim, o dever de casa e se preparar. Ah, mas eu faço meu trabalho, eu não tenho que ficar me incomodando muito com política. Beleza, tranquilo, não tem problema. Mas é bom as pessoas saberem que existe evento hoje, existe evento de direita e hoje existe pessoas que estão trabalhando para evitar o trabalho dessa gente ruim. E aí vale a pena a gente prestigiar, claro. E dar crédito e tal. É isso aí, Eric. Quer dar uns avisos Eu não paroquiais fiquei aí? sabendo de nada. Não, para Eu mim também tá não. tranquilo. A live com mais de 1 hora eu já começo a ficar preocupado porque aí ninguém assiste. A Ninguém gente já está assiste. quase com 1h10 aqui. É isso. Gui, obrigado aí. Eu espero que na próxima semana eu não esteja mais fazendo a parte de política, né? Quero que você, a Cris e o Fábio aí façam. E Uhum. mesmo assim foi uma satisfação estar aqui com você, Ah, com cobrindo certeza. a É muito bom. ausência deles, né? E Mas se quiser vir, pode vir. pessoal, é isso. Um abraço, um beijo do Café com Queijo. Segunda-feira que vem, Café com Queijo de Política está de volta às 8 É ou isso às aí. 8h30 da noite. Agora a gente tem que Beleza? ver. O pessoal pode sugerir aí nos comentários aí o assunto para a próxima semana. Aí vai que acontece alguma coisa. De repente, sabe uma coisa interessante que eu escutei hoje? O pessoal está muito preocupado com esse síndrome da Amazônia, porque assim, ó, existe muita notícia sendo vinculada contra e a favor, e as pessoas não sabem o que está acontecendo, certo? E é interessante é que muita coisa está acontecendo em italiano e em latim. Tipo assim, tem coisas que nem muitas coisas que é em inglês, o pessoal consegue traduzir e tal, mas no sínodo não é inglês. O pessoal lá conversa em outro idioma. Então tem muita coisa que tipo eles conversam uma coisa lá e na hora de falar para a imprensa, eles falam outra coisa. Então tem que ficar ligado nisso aí. Mas de repente o Tem pessoal pode curtir, bastante. compartilhar aí. Pode falar aí, É Eric. isso Tem aí. bastante? Que tem bastante coisa para falar, né? Tanto o Uhum. assunto, a pauta da semana que vem, pode ser até alguma novidade aí que vai estar acontecendo. Essa semana vão querer soltar o Isso. Lula na quinta-feira. Então, quer dizer, é muita coisa acontecendo e a gente vai estar escolhendo, né, pincelando um pouquinho desse monte de coisas que está acontecendo no país, justamente para poder tentar esclarecer e informar de de coisas importantes e que você não vai ver no Jornal Nacional, você não vai ver na Folha, você não vai ver, né, na mídia normal. A gente vem aqui tentando trazer essa alternativa. Show de Beleza? bola. Valeu, Gui. Fiquem com Valeu, Deus aí, tchau, Deus pessoal aí, abençoe ó. todos. Curte aí, compartilha, comenta, xinga nós, por favor. É Curta isso. aí, Amem ou compartilha odeiem. a live, hein? Isso aí, show de bola. Faça propaganda, o importante Valeu. é fazer propaganda. Um beijo, né? Até segunda, se Deus quiser. Aí. Um beijo do Café com Queijo, né, Ari? Isso. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu, um Tchau, abraço. Gui.